Olá, pessoal. Quem vai apresentar para nós hoje é o Alexandre Costa Leite. Desculpa se eu errar os nomes das instituições, porque eu não sou muito bom em outros idiomas que não seja inglês. O Alexandre Costa Leite ele é doutor em filosofia pela Université de Neuchâtel, na Suíça. Depois disso, ele fez um pós-doutorado na City University de Nova York e também um outro pós-doutorado na Unicamp. Ele foi pesquisador associado no Centro de Lógica, Epistemologia e História de Ciências da Unicamp e também foi pesquisador convidado na Alemanha na Heinrich Heine Universität Düsseldorf e atualmente é professor adjunto no Departamento de Filosofia da Universidade de Brasília. Ele tem pesquisas na. A pesquisa dele são em lógicas não clássicas, filosofia da lógica e metafísica. Alexandre, muito obrigado por aceitar nosso convite, por falar para nós hoje. A palavra é toda sua. Certo, obrigado, Evandro, obrigado também ao professor Douglas Galante pelo convite e também ao professor Fábio Rodrigues pela presença aqui no seminário e a todas as outras pessoas que estão aqui. Essa minha apresentação tem como título Fundamentos da Astrobiologia Teórica, Formalização do Paradoxo de Fermi e Combinação de hipóteses, né? Então, o que eu chamo aqui de astrobiologia teórica é essa área que se ocupa, digamos, em estabelecer as bases conceituais e abstratas da investigação em astrobiologia. Aqui a separação de sílabas do LaTeX não está tão bem, viu? Então, como temas típicos dessa investigação genérica que pode ser feita em astrobiologia, nós podemos mencionar temas como o próprio paradoxo de Fermi, conceitos como o conceito de grande filtro, a escala de Kardashev, o conceito de copernicanismo, né? São esses conceitos abstratos que povoam, digamos, a esfera das investigações em astrobiologia. E, é claro, a astrobiologia teórica ela se opõe às pesquisas que seriam pesquisas em astrobiologia aplicada, que seria essa astrobiologia mais voltada para questões mundanas e experimentais. Então, essa distinção inicial aqui é feita para classificar esse trabalho, evidentemente, no âmbito da astrobiologia teórica e não no âmbito da astrobiologia aplicada, certo? Um pressuposto básico aqui é que, normalmente, nós temos vários tipos de possibilidade. O conceito de possibilidade ele pode ser usado em várias direções. E aqui, no meu trabalho, evidentemente, eu vou considerar a possibilidade lógica, que é a possibilidade mais ampla que pode ser pensada no domínio das ciências e no domínio da filosofia, e não meramente o conceito de possibilidade empírica. A possibilidade empírica ela é sempre em relação a uma determinada teoria científica, então ela sofre, digamos, essa limitação. A possibilidade lógica também é sempre em relação a uma lógica, contudo, ela é mais ampla que a possibilidade empírica. Então, as coisas que eu vou falar eu considero sempre a possibilidade lógica em relação, digamos, a uma lógica bem básica, que é a lógica clássica. Sobre o paradoxo de Fermi, recentemente, Milan Tikovic, nesse livro que agora já é um livro bastante importante, né, o livro The Great Silence, esse livro que surgiu em 2018, o Milan Tikovic, que é um astrônomo da Sérvia, ele apresenta três formas possíveis do paradoxo de Fermi. A primeira dessas formas é o que ele chama de proto, paradoxo de Fermi proto-FP, que seria a gente pensar a ausência de ETI. ETI aqui é uma abreviação bastante comum para inteligência extraterrestre, tá? ETI pode ser usada tanto no singular quanto no plural, a concordância vai ser feita conforme o contexto. Então, aqui o proto-FP, que seria a ausência de ETI na Terra, mas seria uma formulação prévia, anterior do paradoxo.
que nós não temos, digamos, sinais, não conseguimos detectar na Terra ETI, inteligência extraterrestre. O FP fraco seria a ausência de ETIs, incluindo aí suas construções, aqui no sentido de artefatos, no sistema solar. E o paradoxo de Fermi forte, eu fiz aqui a tradução da formulação precisa, segundo Tchaikovsky, é a falta de quaisquer atividades intencionais ou manifestações ou traços de civilizações extraterrestres em nosso cone de luz do passado. Né? E isso é incompatível com a multiplicidade de civilizações extraterrestres e nossos pressupostos convencionais acerca de suas capacidades. Então, aqui é uma coisa muito mais geral. Né? Uma coisa é você falar que não tem ETI na Terra, outra no sistema solar, e outra é você pegar todo o cone de luz do passado, que é uma coisa muito mais ampla. Então, a formulação que eu considero oficial do paradoxo de Fermi é essa, que está dada aqui, pelo Milan Tchaikovsky. O que nós temos na literatura? Alguns pesquisadores apresentaram, né, tentativas de formalização do paradoxo de Fermi. Então, claro, quando a gente vai tentar formalizar, ou seja, internalizar matematicamente um sistema matemático, a argumentação do paradoxo, a gente deve considerar, ou pelo menos deveria considerar, essa forma mais forte, que é a ausência de ETI no cone de luz do passado. Né? O que aconteceu? Esse pesquisador, que é um pesquisador bem conhecido na área de buscas, né, de inteligências extraterrestres, Robert Freitas, ele apresentou uma tentativa de formalização do paradoxo de Fermi nesse periódico Icarus, né, na década de 80. E como que o Robert Freitas fez para formalizar o paradoxo? Ele considerou aqui sentenças da forma A como sendo uma formalização dessa sentença. ETI existem. B como sendo formalização de ETI estão aqui, e C como uma formalização de ETI são observados. E o argumento considerado por esse autor, Robert Freitas, para capturar a manifestação do grande silêncio, é dada, né, o argumento é dado pela seguinte forma lógica. O Robert Freitas ele apresenta isso aqui no texto. O argumento que, segundo ele, é o paradoxo de Fermi. Se A, então provavelmente B, ou seja, se inteligências extraterrestres existem, então elas possivelmente estão aqui. Provavelmente estão aqui. Se provavelmente estão aqui, então provavelmente são observadas. Não são observadas, logo não estão aqui, logo não existem. Esse argumento que está correto do ponto de vista lógico, é uma série de contraposições que é feita até inferir a negação da sentença A, que é a sentença da forma ETIs existem, né? Ele não é, na verdade, o paradoxo de Fermi. Isso aqui, o argumento acima, né, conclui que inteligências extraterrestres não existem e assume que, esse argumento assume que isso aqui é uma formalização do paradoxo, mas não é. Esse argumento, na verdade, é um argumento pró-terra rara, é um argumento que infere a não existência de ETs. Esse tipo de confusão, ela aconteceu na história do paradoxo. Né? Então, observem que paradoxo de Fermi, na verdade, ele não tem nada a ver com negar a existência de inteligências extraterrestres. Essa é uma solução possível ao paradoxo. Né? O paradoxo diz respeito à nossa capacidade epistêmica de detecção. Não tem nada a ver com o estatuto ontológico da existência ou não existência de ETI. Então, formalizações, né, que eu vou considerar que formalizações de manifestações legítimas do paradoxo de Fermi, elas vão depender do poder expressivo de uma determinada linguagem formal. Então, teoricamente, do ponto de vista lógico, é possível formalizar o paradoxo de infinitas maneiras, e nenhuma delas tem a ver com isso que está formalizado aqui nesse artigo. Então, como eu acabei de falar, o paradoxo de Fermi ele é um argumento
que não vai negar o estatuto ontológico de inteligências extraterrestres, mas é algo acerca de nosso poder epistêmico em detectar tais inteligências. Né? Então, encaminhamentos tratando o paradoxo como um argumento ontológico não são exatamente apropriados. Isso aconteceu, por exemplo, nesse artigo que eu acabei de mencionar, e nesse artigo aqui de Robert Gray. Esse artigo de Robert Gray, ele mais ou menos tenta fazer uma avaliação da questão do paradoxo de Fermi ser tratado como um paradoxo lógico, só que, ao mesmo tempo, ele mistura, depois ele não mistura o paradoxo de Fermi com esse argumento que eu acabei de mostrar, digamos, argumento terra-rarista, argumento que infere a verdade da negação de A. Né? Então, esse artigo aqui também é um artigo que aborda o problema, faz algumas críticas dizendo que o paradoxo não é nem de Fermi e também não é um paradoxo, e aqui há um colapso, é possível ver aqui um colapso, porque na história do paradoxo de Fermi, o artigo de Michael Hart, que foi o artigo que concluiu que não existe nenhum tipo de inteligência extraterrestre porque eles não estão aqui, esse tipo de argumento é que eles estão formalizando, e não é, de fato, o paradoxo de Fermi. Então, a gente precisa, de alguma forma, tentar arrumar essa situação. Né? Então, vamos, para isso, apresentar formas estáveis do paradoxo, no âmbito da lógica contemporânea e mostrar que estamos, de fato, realmente em uma inferência paradoxal. Essa é a primeira parte da minha apresentação. Depois dessa parte, digamos, mais chata, vem a parte de soluções ao paradoxo. Para tanto, nós podemos seguir vários caminhos. Né? Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou considerar vou usar A e B como variáveis proposicionais, não vou mudar a variável, vou usar no sentido do Robert Freitas, para não ficar proliferando notação. Então, nós podemos considerar A como ETI existem, e B, agora eu vou mudar B, eu vou chamar B de ETI são detectáveis. Tá? Então, a investigação que eu tenho feito recentemente, que é essa tentativa de formalizar o paradoxo no contexto da lógica, em um primeiro momento, ela pode, eu vou mostrar aqui só o caso mais simples, tá? Eu não vou encher vocês com nada de lógica, só isso aqui. Então, a inferência esperada, quando nós estamos lidando com o paradoxo de Fermi, é uma inferência desse tipo. O que está sendo dito aqui? Aqui está sendo dito que, se inteligências extraterrestres existem, então elas são detectáveis. Bom, elas existem, logo são detectáveis. Isso seria o esperado, assumindo que a verdade dessa sentença A é assumida. Né? Assumindo a verdade da sentença A, o que a gente está esperando é a possível detecção. Então, a gente espera B. Contudo, o que acontece? B não é o caso. A sentença B não é o caso, ou seja, ela não se dá. O que se dá é não B, a não detecção. Então, o que acontece é que o conjunto de sentenças paradoxais inconsistentes para o paradoxo de Fermi, ele vai ser um conjunto que tem essa cara aqui, que seria, digamos, o conjunto das nossas crenças, o conjunto das coisas que nós esperamos. Então, está lá. Se ETI existem, então são detectáveis. Eles existem, mas eles não são detectáveis. Né? Então, dessa forma, quando a gente usa a lógica proposicional aplicada a esse conjunto aqui de premissas, as premissas que nós temos dadas, nós vamos deduzir, na verdade, uma situação de inconsistência. Isso aqui é uma contradição, que seria... são detectáveis e não são detectáveis. Né? O esperado é que eles sejam detectáveis, mas, ao mesmo tempo, eles não são detectáveis. Então, isso, de fato, é um conjunto paradoxal. Aqui eu defini de uma outra forma, mas a verdade aqui é que, considerando essa situação, nós temos um caso claro de um paradoxo mesmo. E esse paradoxo, ele pode ser usado, ele pode ser feito não só para a questão de inteligências extraterrestres, ele pode se aplicar em qualquer contexto que nós estamos relacionando existência com detecção de objetos. Tá? Então, aqui a gente percebe que há, sim, uma situação paradoxal.
É claro que a formalização acima, que eu coloquei, que eu apresentei aqui, ela não é plenamente adequada, porque o conceito de ser detectável não deveria ser formalizado como uma sentença atômica, mas é um conceito híbrido, porque a detectabilidade é a possibilidade de detecção, digamos. Então, são duas coisas combinadas. Do ponto de vista lógico, isso é muito rico. Nós podemos fazer muitas coisas no contexto do paradoxo, tá? E, então, encontrar essas outras possíveis formalizações em lógica e lógicas subjacentes ao paradoxo de Fermi é uma direção a ser pesquisada naquilo que eu estou chamando de fundamentos lógicos da astrobiologia teórica. Fundamentos lógicos. A lógica, ela é o fundamento de toda a ciência, então, consequentemente, ela é também o fundamento da astrobiologia, não? Seja teórica ou seja aplicada. Então, aqui, o que eu estou dizendo é que, dada a situação, dada essa inferência esperada, normalmente nós devemos ter, de fato, uma situação de contradição, e isso aqui não está provando nem mostrando que sentenças da forma A são verdadeiras ou falsas. O paradoxo não está falando nada sobre isso, é sobre detecção. Então, é por isso que eu fiz a observação sobre o artigo daqueles dois pesquisadores. Quando a gente vai pensar em paradoxo de Fermi, nele mesmo, né, agora esquecendo essa parte lógica, nós vamos ter que levar em conta, primeiro, esse trabalho aqui, feito por David Brin, que é o primeiro resumo, a primeira, digamos, uma tentativa de compilar essa situação nas respostas possíveis que são dadas ao paradoxo de Fermi, né? E a partir desse artigo aqui de David Brin, Stephen Webb tem um trabalho bastante conhecido, que ele sistematiza 50 possíveis hipóteses explicativas ao paradoxo de Fermi, e depois esse livro já foi estendido para 75 soluções. Esse livro ele é muito bem feito, ele é muito bem escrito, mas ele tem uma conclusão que quando o autor vai falar sobre o que ele acha realmente acerca da situação, é com muita surpresa que nós lemos que ele é um terra rarista, né? Então, para mim, assim, pessoalmente, foi uma enorme decepção o final desse livro. E depois nós temos o Milan Tirkovic, que recentemente apresenta um estudo detalhado sobre soluções possíveis ao paradoxo de Fermi, apresentando critérios que qualquer solução deve satisfazer, né? Ele coloca lá vários requisitos que uma solução deve satisfazer e divide as soluções ao paradoxo em algumas categorias e mostra como cada uma dessas categorias viola algum tipo de requisito filosófico que ele estabeleceu. O requisito, o critério filosófico que me parece o mais pertinente, o que eu mesmo uso nas minhas investigações, é o copernicanismo, né, que é também chamado em astrobiologia o princípio da mediocridade, que é essa ideia de que a Terra, os seres humanos, o sistema solar, que isso aqui não tem nada de especial, é um detalhe qualquer do universo, e isso se repete ao longo do espaço-tempo, e que nós não ocupamos nenhuma visão privilegiada. Então, qualquer solução ao paradoxo de Fermi que, de alguma forma, viole o copernicanismo, eu não considero como uma solução razoável. Então, nem considero também como interlocução válida, né? Por exemplo, argumentos de estilo terra rara não se qualificam nem para começar a debater conosco. Então, inicialmente, com a combinação, quando eu estou falando de combinação de hipóteses para o grande silêncio, eu estou pensando, dadas todas essas soluções que existem na literatura, já adianto que eu não vou propor solução nenhuma aqui, dadas todas essas soluções que nós temos por aí, muitas delas podem ser combinadas umas com as outras, né? Então, é isso que eu estou interessado em ver nesse primeiro momento. Então, uma observação é que nós temos muitos elementos para acreditar e defender a verdade de sentenças da forma A, né, de que inteligências extraterrestres existem. Então, aí tem muito
tem muito argumento nessa direção, a própria equação de Drake, o tamanho do universo, o desenvolvimento da vida na Terra, etc. A quantidade de argumentos é muito grande para que a probabilidade de a sentença A ser verdadeira seja de fato o caso, né? Então, digamos, essa afirmação de que inteligência extraterrestre existe, ela parece ser verdadeira. Claro, nós não temos demonstração nem justificação total desse fato. Contudo, é bastante razoável afirmar que essas sentenças são verdadeiras em virtude de todos os argumentos que vocês conhecem em astrobiologia, tirando os terra-raristas. Então, qualquer tipo de argumento do tipo terra rara eu vou ignorar, violam o copernicanismo, como Tirkovich bem mostra, então, nenhum tipo de solução que infere não há daquele conjunto de sentenças pode ser seriamente considerado. Mesmo que esses argumentos estejam ultra equipados com os melhores argumentos da ciência contemporânea, inferir a não existência de um objeto é algo muito complexo, porque seria preciso varrer a totalidade do espaço-tempo e mostrar que, de fato, não existe. Não é? Então, isso não pode ser feito, mas isso pode ser, evidentemente, refutado. Não é? Então, resolver o paradoxo de Fermi, o que seria isso? Seria encontrar argumentos para explicar o porquê de termos aquela situação de inconsistência. Aquela situação de inconsistência é a situação que foi apresentada logo atrás, né, que diz que daquilo que nós esperamos acontece a negação, né, acontece a não detecção. Então, por que acontece essa não detectabilidade? Então, quer dizer, resolver o paradoxo significa eliminar, de alguma forma, alguma sentença daquele conjunto F que está lá atrás. Então, outros fatos básicos que devem ser considerados para pensarmos o grande silêncio, isso é o que eu uso como guia para a minha pesquisa, né? Eu ainda não tenho publicações na área, mas espero ter, a alta probabilidade, por exemplo, de existirem supercivilizações. Supercivilizações aqui, eu estou considerando supercivilizações no contexto conhecido lá da escala de Kardashev, civilizações de tipo 3, digamos, né? Ou, se usassem outras escalas, extensões de outras escalas, seriam supercivilizações que teriam, digamos, um poder tecnológico, um domínio tecnológico de um contexto galáctico, né, nesse sentido. Independentemente da escala usada, se você não gosta da escala de Kardashev e prefere outras escalas, né, Barrow e coisas assim, tudo bem, mas ela deve ser uma supercivilização de alguma forma. E aqui eu coloquei simbolicamente uma citação desse artigo do Kardashev, que não é onde ele define a escala, mas que é um artigo brilhante. Então, a citação da tradução minha aqui, né, que, do ponto de vista da evolução, as primeiras supercivilizações, os primeiros quasares, poderiam ter sido originados quase que simultaneamente, no primeiro bilhão de anos de expansão do universo. Né? Então, Kardashev é alguém que tem, sim, é um fenômeno mesmo do pensamento, né, do pensamento contemporâneo. Kardashev faleceu tem pouco tempo, e ele tem artigos absolutamente incríveis. Né? Então, há alta probabilidade de existir essas supercivilizações, considerando fatos bastante simples, né? Essa idade do universo, o universo é muito antigo, o tamanho do universo, né? Seria, digamos, seria um caso de perda total se, por exemplo, a vida só existisse na Terra. Então, temos que notar também esse fato aqui, que é muito, essa observação ela é feita em vários locais, tá? Que a relação é muito desigual, essa relação dada entre o tempo de evolução tecnológica da humanidade e o tempo que essas possíveis supercivilizações já tiveram para evoluir tecnologicamente. Considerar esse fato é absolutamente essencial. Eu estou falando isso porque eu vou daqui a pouco apresentar as hipóteses de solução que são compatíveis com essas ideias, que são as ideias de que essas supercivilizações podem existir. Né? Então,
Antes disso, vamos considerar que um conjunto de hipóteses explicativas para o paradoxo, H1HN, né? Esse conjunto é consistente se dele você não deriva, digamos, uma contradição. Tá? Se você dado um conjunto de hipóteses, se desse conjunto de hipóteses, quando elas são combinadas, você não deriva nenhuma contradição, então nós podemos falar que esse conjunto de hipóteses é consistente. E eu vou colocar aqui uma outra hipótese, que é essa hipótese que eu chamo de H estrela, que é a hipótese de que existem civilizações de tipo 3 na escala de Kardashev. Aqui era para estar simplesmente existem supercivilizações, tá? De acordo com qualquer tipo de escala. Então, quando a gente está pensando, eu estou usando aqui, eu vou pensar aqui as formulações dadas pelo Tyrkovich, que são muito precisas e muito bem feitas, nesse livro, The Great Silence, que é um livro ótimo, é um livro que contém, digamos, boas formulações das hipóteses. Então, eu não vou colocar aqui as formulações, eu vou explicar, né? Mas vamos considerar, por exemplo, essas 4 hipóteses aqui, tá? Essas 4 hipóteses, pensando naquela hipótese H estrela. Todas essas aqui, todas essas hipóteses, elas são compatíveis com a existência de supercivilizações. Eu não vou, eu tenho feito isso, que é avaliar a totalidade das hipóteses existentes na literatura, inclusive as de terra rara, mas aqui eu estou pensando só aquelas que são compatíveis com a existência de supercivilizações. Então, se a gente pegasse aqui uma primeira hipótese, a hipótese do Zhu, que é essa hipótese formulada por John Ball, essa hipótese do Zhu da década de 70, faltou a data aqui, tá? A hipótese do Zhu é uma hipótese que basicamente diz que civilizações que têm revolução substancial, elas isolam de alguma forma civilizações primárias, né? A forma desse isolamento, como se dá esse isolamento, normalmente as pessoas pensam, tem um pedacinho ali do espaço-tempo e elas estão isoladas. Talvez não seja isso, talvez seja uma outra coisa, né? Mas a hipótese do Zhu, ela é perfeitamente consistente com a hipótese estrela, da existência de supercivilizações, e ela é uma das hipóteses mais, digamos, debatidas, né? Uma hipótese que sempre encontramos defensores da hipótese do Zhu. Se eu pudesse ter alguma opinião sobre isso, também claramente defenderia formas da hipótese do Zhu. Claro que o artigo do John Ball é um artigo que foi ali na década de 70, muita coisa aconteceu depois, né? Então, há formulações diferentes, etc. Tem formas do Zhu, que são discutidas nesse livro do Tyrkovich, que eu não trouxe aqui, não vem ao caso, que também seriam consistentes com a hipótese H estrela, né? Seria a hipótese do planetário, hipótese da simulação, coisas assim. Uma outra hipótese que é raríssimo encontrar, só no livro do Tyrkovich achei algo sobre essa hipótese, que é a hipótese da nova cosmogonia, essa é do Stanislav Lem, né? O Lem, ele tem esse artigo, Alfred Testa, Nova Cosmogonia, que existe inclusive em português, saiu em 2019 em português, né? Traduzido aqui por Henrique Tsivirsky, pela editora Perspectiva. A ideia do Lem, ele apresenta uma teoria, digamos, em um contexto bastante informal, da nova cosmogonia, que é o seguinte: assumindo a existência de civilizações cósmicas, o Lem argumenta, por via desse personagem fictício, Alfred Testa, não é Alfred Tesla, é Testa mesmo, por via desse personagem fictício, ele argumenta que as civilizações extraterrestres estão por todos os lados, e como elas são muito desenvolvidas, e muito mais desenvolvidas que a humanidade, bilhões de anos mais velhas que a humanidade, aconteceu algo aqui,
O Len é o autor de Solaris, isso mesmo. Então, o que aconteceu é que essas civilizações, aquilo que nós chamamos de artefato, de leis da natureza, na verdade, as leis da natureza são produtos tecnológicos, ou seriam os artefatos dessas civilizações cósmicas. Então, essa é a hipótese da nova cosmogonia. Tá? Essa nova cosmogonia do Lem, que é uma tese que o próprio Milan Tikovic comenta muito, e é uma tese incrível, né, essa tese da nova cosmogonia, de que essas civilizações são tão antigas e que o desenvolvimento tecnológico delas é tão substancial e tão transformador que nós confundimos aquilo que é natureza com o desenvolvimento tecnológico dessas civilizações. Né? Isso é claro, essa hipótese você não dá para testar, é uma hipótese que está no campo das soluções que o Tchaikovsky chama de soluções solipsistas, que é um nome bastante injusto para esse tipo de solução, mas, de toda forma, a nova cosmogonia ela é consistente também com a hipótese H estrela. Temos essa hipótese aqui da transcensão, essa hipótese desenvolvida por John Smart, essa Transcension Hypothesis, que é uma das hipóteses mais extravagantes que eu já vi acerca de soluções ao paradoxo de Fermi. Essa hipótese da transcensão, vamos chamar assim, né? O título do artigo do Smart, civilizações suficientemente avançadas invariavelmente abandonam o universo. Né? Ele tem essa ideia de que, com o desenvolvimento tecnológico, as civilizações elas vão entrar em um processo de redução de espaço, redução de tempo, redução de energia, redução de massa, e vão ficando cada vez menores as civilizações avançadas, elas vão diminuindo o tamanho, aumentando a densidade, e em um determinado momento, essas civilizações elas abandonam o universo. Elas abandonam o universo em direção, possivelmente, diz John Smart, a buracos negros. Né? Então, tem lá o artigo publicado na Acta Astronáutica, é um artigo que tem alguma relevância, é um artigo, assim, eu ainda não tenho maturidade suficiente para entender a hipótese de transcensão. A transcensão, tudo bem, ela pode ser que aconteça algo como a transcensão em alguns dos termos levantados por John Smart, mas não exatamente na totalidade desses termos, né? Como, por exemplo, dizer que as coisas vão ficar miniaturizadas, né? Vão ficar reduzidas de tamanho, e que as civilizações vão entrar ali no contexto da nanotecnologia, etc., e em um determinado momento elas vão sumir e vão fazer a transcensão. Né? Então, ele define uma zona galáctica de transcensão e coisas assim. É um artigo interessante, vocês podem dar uma olhada, está nesse periódico Acta Astronáutica. Então, quer dizer, não é um artigo assim, de loucura total. Não é? E a hipótese geral da transcendência. Essa hipótese geral da transcendência, você pode olhar tanto a nova cosmogonia quanto transcensão como formas de transcendência. O que seria transcendência? Que é essa terminologia transcendência já aparece no artigo do David Brin, mas o Tchaikovsky recupera essa terminologia, e a transcendência seria o seguinte: civilizações que vão tendo muito tempo para se desenvolver tecnologicamente, elas, em algum momento, elas vão fazer alguma forma de transcendência. Por exemplo, a transcensão é uma forma de transcendência. E aí elas passam a não ser mais detectáveis, né? Porque o abismo tecnológico entre uma grande civilização e uma civilização na origem de tecnologias como a nossa civilização está no começo do desenvolvimento tecnológico, né? Nós não podemos ter ideia errada e achar que a humanidade é uma espécie desenvolvida tecnologicamente. A humanidade está no começo da história evolutiva no que diz respeito à tecnologia, né? Seria um delírio muito grande achar que a humanidade é uma espécie que já tem tecnologia. Né? Então, transcendência seria essa ideia de que essas civilizações que tiveram muitos bilhões de anos, digamos, para o desenvolvimento tecnológico, elas transcendem de alguma forma, e aí elas passam a
se apresentar de outra forma que nós não conseguimos reconhecer. Então, uma hipótese de transcendência seria a transcensão e a nova cosmogonia. Todas essas que eu coloquei aqui, elas são compatíveis com H estrela, que é uma hipótese que eu gosto muito pessoalmente. Então, é claro que elas podem ser combinadas, né? As hipóteses de solução ao paradoxo de Fermi, elas podem ser combinadas usando ou não formas de H estrela. E todas essas que eu coloquei, essas 4, elas são compatíveis com a existência de supercivilizações, em especial H2, nova cosmogonia e transcensão são casos particulares de transcendência, e H1 pode ser vista como um possível corolário de todas as outras hipóteses. Eu coloquei isso aqui como exemplo para mostrar como é a investigação que eu estou realizando, além dessa parte lógica de formalização do paradoxo, depois tem essa parte de avaliação da consistência das hipóteses. Não é? E não tenho ainda uma hipótese minha, então estou combinando as hipóteses, tentando observar o que se dá mais ou menos. Essas 4 aqui, que estão aqui, são as minhas preferidas, né? Então, para concluir, o que eu gostaria de passar, a mensagem aqui para vocês que eu gostaria de passar, ela tem 2 níveis. O primeiro é que o paradoxo de Fermi, ele pode sim ser visto como um paradoxo lógico, e isso vai depender do poder expressivo da linguagem que nós estamos usando para a formalização. E o paradoxo de Fermi não tem ligação com argumentos pró-terra rara do tipo Hart-Tipler. Hart-Tipler é esse argumento que o Gray considera como partindo do fato de que nós não temos na Terra manifestações ou nenhum tipo de detecção de inteligência extraterrestre, segue que não existem. Assim, esse argumento está errado em todos os níveis, né? Mas esse argumento da Terra rara, que é uma solução, na verdade, ao paradoxo de Fermi, é chamado na literatura de Hart-Tipler. Tá? Isso aqui não é o paradoxo de Fermi. O paradoxo de Fermi não tem nada a ver com isso. Isso aqui é um tipo de solução ao paradoxo de Fermi. E a outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é que existem várias combinações possíveis entre hipóteses explicativas do paradoxo, e nenhuma hipótese isolada parece ser suficiente. Até nessa transcensão, esse autor, John Smart, ele considera outras hipóteses, desdobramento de outras hipóteses, tá? Então, nenhuma hipótese isolada vai ser suficiente para explicar a complexidade dessa situação. Então, combiná-las, digamos, consistentemente, levando em conta H estrela ou a sua negação, que seria não existem supercivilizações, isso parece ser um caminho bastante razoável para começar a investigação acerca do paradoxo de Fermi. Então, pessoal, agradeço a todos pela atenção. Era isso que eu tinha para falar. Olá novamente, Alexandre. Muito obrigado pela apresentação. Gostei bastante. Gostaria novamente de agradecer por aceitar o convite. E vamos abrir para perguntas, dúvidas, colocações. Pessoal, fiquem à vontade. Começa com uma pergunta, Alexandre. Ah, bom, ela quer fazer. Pode falar, depois eu pergunto. Nada, pode ir, Fabinho. Não, fica à vontade. Você está mais longe. Obrigada, então. Nossa, muito, muito legal sua apresentação, Alexandre. Muito obrigada. Fiquei aqui, enfim, tendo altas reflexões, inclusive a respeito dessa questão que você falou, que o paradoxo de Fermi não necessariamente nos fala sobre. Não é uma questão ontológica, né, do que existe e o que não existe, mas uma questão do nosso conhecimento epistemológico, que é o que somos capazes de conhecer e o que não somos. E aí, isso me lembrou desse livro que eu falei, o Solaris, e até foi uma coincidência que esse autor era o mesmo, o Stanislaw Lem, que escreveu esse livro, que é fenomenal, e é sobre, de certa forma, né, uma especulação. É ficção, mas é uma especulação muito, muito válida sobre se a gente
seria capaz de reconhecer uma inteligência tão distinta do que a gente entende por inteligência, que fica sempre esse questionamento, né? No livro, é uma lua que tem um oceano, algo que parece um oceano, que parece controlar essa lua. E aí tem gerações e gerações de acadêmicos, estudiosos, que vão lá e tentam entender o que acontece. E, enfim, no livro a gente nunca tem essa conclusão, né? A gente está estudando ou a gente está sendo estudado. Aquilo que a gente vê constitui uma inteligência? Parece que sim, mas nunca tem um ponto definitivo para a questão, sabe? A gente fica sempre nessa zona da incerteza. E, enfim, só um comentário mesmo, gostei muito da sua apresentação. Obrigado, Ana. Inclusive, isso acabou de sair no International Journal of Astrobiology, um artigo exatamente mostrando que talvez formas de inteligência extraterrestre, elas têm um outro tipo de funcionamento e nem sequer poderiam nos reconhecer como formas de vida que tem alguma inteligência, né? Então acabou de sair esse artigo, eu me esqueci o nome do autor, um polonês, Zosik, se eu não me engano, está lá, 2022, né, que argumenta que possivelmente algumas civilizações extraterrestres, as civilizações extraterrestres podem, inclusive, nem mesmo nos reconhecer como inteligências válidas, né? O exemplo que eles dão é esse exemplo da nossa relação, que é uma relação muito equivocada, às vezes, com os animais, né? A minha pergunta era exatamente isso, porque teve um workshop que a NASA fez exatamente dizer o que é inteligência, né? Se uma colônia de cupins é considerada inteligência, uma vez que ela, né, tem uma organização social, se golfinho é considerado inteligência, né? Então, exatamente o que é inteligência. Agora, peraí. Agora, uma outra pergunta que sempre vejo, né, assim, uma coisa que eu sei que tem várias discussões filosóficas é a questão, assim, quando você olha para o... Como a gente considera o tempo, né? E quando a gente põe a questão de Drake, por exemplo, o tempo lá no final, não adianta ter uma civilização se a escala temporal é muito maior. O paradoxo de Fermi, eventualmente, em algum momento, você pode falar assim, o tempo de duração de uma civilização em relação ao tempo do universo pode ser relativo, né? Eu queria saber a sua opinião, como que você enxerga essa questão, um tempo muito longo, né? E como que a filosofia enxerga essa questão de um tempo muito longo de existência do universo, por exemplo, frente ao tempo de existência de uma civilização, que pode ser baixo. Então, quando eu estou pensando isso, eu estou considerando inicialmente a ideia de espaço-tempo, né, no sentido de Minkowski, por exemplo, você tem 3 dimensões espaciais e uma dimensão temporal. Então, essa visão padrão acerca do tempo, e estou considerando modelos cosmológicos tradicionais, como, por exemplo, um modelo típico Big Bang. Se isso é o caso ou não, é uma outra história. Estou considerando, então, que se a gente pegasse toda a idade do universo, né, digamos, esse momento que se dá ali da origem do universo no modelo padrão até o momento atual, todo esse desenvolvimento, vamos colocar aí 14 bilhões de anos, né, o desenvolvimento de uma civilização pode se dar em qualquer ponto desse desenvolvimento do espaço-tempo. Nós não temos elementos para afirmar que a existência de civilizações tem uma duração menor que o espaço-tempo, pode inclusive ser maior que o espaço-tempo, dependendo da forma de cosmologia que nós estamos usando, né? Então, se eu bem entendi sua pergunta, eu afirmaria o seguinte: nós não temos elementos para julgar acerca da idade de possíveis supercivilizações. Esse tamanho, essa idade dessas supercivilizações pode ser, inclusive, maior que a história do espaço-tempo, né? Pode ser, inclusive, maior. Claro que, dado o nosso entendimento, isso seria uma coisa esquisita de dizer, mas a nossa situação é muito difícil, né? A situação da humanidade é uma situação muito difícil.
sobretudo nas nossas tentativas de explicação do contexto astronômico, porque, para começar, o que a gente está vendo é o cone de luz do passado, a gente talvez esteja vendo uma não existência, né? Então, a quantidade de limites ao nosso entendimento é muito grande, mas me parece assim, se eu quero entender como seriam as supercivilizações, eu tenho que pensar o que seria o futuro da humanidade. Coloque na humanidade aí 1 bilhão de anos na história da humanidade, assumindo que ela não vai ser extinta. O que vai acontecer com a humanidade? O que aconteceria com a humanidade? Não é? Você fala, pô, mas não consigo nem pensar isso. Pois é, mas tenta pensar o que seria da humanidade daqui a 1 bilhão de anos. Não é? Então, se tudo que nós podemos fazer tecnologicamente, possivelmente já deve ter sido feito por alguma supercivilização. Então, essa seria a minha visão. Entendi. Obrigado. Gente, eu vou pedir desculpa que eu tenho que sair para uma reunião. Evandro, você encerra aqui? Obrigado. Desculpa, Alexandre, mas muito obrigado pela palestra. Gostei bastante. Obrigado pela presença. Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Alexandre, eu tenho uma pergunta. Também tem um pouco a ver com esse panorama de tempo que o Fábio estava comentando. No meu ver, eu acho muito pouco provável uma civilização não se extinguir. Parando pensar do nosso ponto de vista, na nossa civilização humana, e, por exemplo, o poderio militar que a gente teria daqui a algumas centenas, milhares de anos, e causar um cataclisma, um apocalipse por conflitos bélicos. Gostaria de saber seu ponto de vista, se você acha que isso é algo que deva ser muito preocupante, né, nesse fator tempo da equação de Fermi, ou você acha que talvez isso não seja tão relevante? Eu acho que isso que não é tão relevante, porque, claro, sempre existe a possibilidade de uma civilização se autodestruir, né? Essas são soluções bastante consideradas e avaliadas. Agora, se a gente pensasse na multiplicidade de formas de vida, ou de inteligência, vamos colocar assim, né? Da multiplicidade que deve existir no espaço-tempo, para isso acontecer com todas, teria que ser, digamos, para todas as formas de inteligência convergirem para a extinção, isso seria uma coisa muito estranha, né? Assim, assumindo que tem bilhões de formas de inteligência, mais potentes que a nossa, não tão potentes quanto a nossa, de todos os tipos, para isso ter uma certa validade, isso deveria capturar todas as formas de inteligência. E aí eu acho que não tem relevância muito para o universo, porque seria muito estranho todas as formas de inteligência serem encaminhadas para a extinção. É claro que essas formas de argumentação, né, de que a inteligência em um determinado momento ela se autoelimina, elas são consideradas soluções bastante plausíveis. Nesse livro do Tchaikovsky, ele avalia em detalhe essas soluções, né? Então, isso pode acontecer, claro, Evandro, isso deve acontecer, de fato, com várias formas, né, de inteligência, mas difícil dizer que vai acontecer com todas. Então, como não deve acontecer com todas, a relevância desse tipo de explicação, ela não se mantém, né? Porque a gente deveria ter algo, digamos, universal. Universal no sentido de tem validade para todas as formas de inteligência. E essa validade é muito localizada. Mas, claro, pode acontecer, né? De alguma ou outra, certamente alguma ou outra, inclusive a nossa está correndo risco, né? Está correndo risco de sumir em algum momento. A nossa deve ser uma das mais primitivas do espaço-tempo, né? Ou assim, Concordo. Realmente faz bastante sentido. Eu nunca tinha pensado muito dessa forma mais abrangente aí. Me trouxe outra forma de pensar sobre a capacidade de autodestruição de todas as inteligências.
nessa avaliação do paradoxo, para algo ter validade, tem que valer para todas. Isso é mais ou menos um lugar comum nessa literatura que estuda o paradoxo de Fermi. Tá? Perfeito. É igual você pensa assim, tá, tudo bem, você está falando de supercivilizações, o Tchaikovsky coloca um exemplo interessante. E o que acontece, essa hipótese não é boa, porque, bom, até a civilização virar uma supercivilização, tem todo um caminho. E essas do meio do caminho, onde elas estão? Tem que explicar isso também, isso é muito difícil de ser explicado. Tudo bem, você pode falar, essas que conseguiram alguma forma de transcendência, tá ok, tá válido. Mas e até chegar na transcendência, o que aconteceu? Porque aí no meio tem 2.1, 2.2, e não sei o quê. Onde estão todas essas? Então, né? Alexandre, eu queria fazer uma pergunta, Oi, meu caro, diga. mas eu tô com um pouco de receio de você me achar Não, um terra rarista e nem querer. E na verdade a minha dúvida é justamente em relação a esse conceito de terra rara que eu nunca tinha escutado, escutei hoje. E eu queria entender melhor essas soluções do paradoxo de Fermi que são desse tipo, do tipo terra rara, são logo descartadas. Em um daqueles dos seus slides, você diz que um dos motivos para se acreditar que alguma civilização tecnológica, inteligente exista, é o desenvolvimento da vida na Terra. E ali eu imagino que, eu não sei se você quis dizer, quando você escreveu desenvolvimento, você quis dizer origem ou realmente o desenvolvimento e surgimento de uma civilização inteligente ou tecnológica. Mas é que eu acho assim, do ponto de vista biológico e também geológico, a origem da vida aqui na Terra, ela foi rápida, mas até a gente ter uma civilização tecnológica, isso demorou muito tempo e foram muitos fatores, todos eles muito improváveis e aí eu queria saber, já que foi tão demorado esse processo aqui na Terra, e a gente na astrobiologia a gente sempre usa o nosso planeta como modelo, se esse processo aqui foi tão demorado, tantos fatores estão envolvidos nesse processo, por que descartar logo de cara esse tipo de solução? tá, obrigado, William, pela observação. Esse tipo de divisão, né, digamos, que viola o copernicanismo, ela deve ser descartada já em um primeiro momento, porque me parece que ela induz ou ela contém uma espécie de perda de consciência acerca do tamanho do espaço-tempo, né? As pessoas falam, mas foi um milagre, tem uma série de fatores incríveis, a posição da Lua, a posição do Sol, para fazer com que a Terra seja uma zona habitável e para fazer que que na Terra tenha acontecido o milagre da vida, etc. Se a gente considerar o tamanho do universo, né, isso pode ter acontecido facilmente em qualquer e deve ter acontecido em vários níveis do universo observável. Me parece que achar que a Terra é especial, a Terra foi assim, foi preciso uma combinação muito especial de coisas, de eventos, para que nós tivéssemos a chance, a oportunidade, né, de ter essa visão das coisas por via da inteligência, etc. Me parece que isso é uma visão, bom, não me parece não, isso é uma visão antropocêntrica das coisas, né? É uma visão antropocêntrica e ela despreza, por exemplo, vamos pensar assim, uma das formas do princípio cosmológico, de que de que, digamos, essa regularidade que é observada aqui se repete ao longo do espaço-tempo. Agora, William, claro, as pessoas têm argumentos, né,
que isso tem origem naquele livro, Rare Earth, a favor da Terra rara. E os argumentos são esses, precisou uma situação muito cirúrgica e especial para a existência da vida, ainda mais vida tecnológica. Então, os fatores da equação de Drake, na verdade, são todos muito baixos, logo só tem uma civilização que desenvolveu inteligência no universo, né? Quando a gente está falando assim, nós estamos desenvolvendo uma argumentação antropocêntrica. Então, você pode fazer isso, você pode aceitar esse tipo de visão, mas ela me parece ser, digamos, amplificar ou inflacionar o valor da vida humana e da inteligência humana, colocando a humanidade, digamos, em uma espécie de cena principal no espaço-tempo. Não me parece isso ser razoável. Agora, é claro, isso tem muita gente que defende, né? Talvez até a maioria das pessoas. Eu acho que a maior parte dos cientistas deve ser terra rarista, né? O terra rarista, porque não é uma só visão. Quando você compra a terra rara, você compra um pacote de visões acerca do real. Você compra imediatamente muitas outras coisas, né? Esse pacote, digamos, esse pacote super turbo oferecido pela terra rara, não é um pacote que eu, como pesquisador, estou disposto a comprar, né? Isso seria, para mim, o universo assim, deu perda total, né? Se a hipótese da Terra rara for verdadeira, ou seja, só há vida aqui nesse lugar especial e mágico que é a Terra, isso seria um caso de, assim, a história do universo seria muito triste, né? Seria uma história excessivamente triste. Então, pode ser o caso. Se isso for o caso, então a nossa história é muito mais triste do que nós tínhamos achado, né? Então, eu espero que não seja assim. Legal, Alexandre. Eu te fiz essa pergunta porque eu li o livro do Stephen Webb e eu até comentei sobre esse livro com a Ana, das 50 soluções, e eu não fiquei surpreso quando ele dá a última, né, a solução dele. Eu achei que ao longo do texto ele vai se mostrando muito cético, né? Mas também no livro eu não me lembro, eu acho que ele se restringe à Via Láctea, né, e não a todo o universo. Pois é, não, o livro do Stephen Webb foi assim, um livro excelente, maravilhoso, só que esse final foi, assim, para mim, uma decepção enorme mesmo. Mas tudo bem, né? É a forma dele de entender as coisas. Agora, o Milan Tikovic, esse novo livro aí sobre o paradoxo de Fermi, ou então Fermi Paradox, é muito mais, digamos, razoável e sólido e com substância. Por exemplo, essas hipóteses de transcendência, o Stephen Webb nem menciona, ele só menciona um parágrafozinho de alguma das soluções, menciona o livro do Arthur Clarke, falando do fim da infância, que ali acontece uma forma de transcendência. Ele não vai a fundo. O Milan Tikovic explora bem essas hipóteses que me parecem que são as hipóteses mais satisfatórias, né? Agora, o livro do Stephen Webb, que até antes desse final aí, eu considerava assim, um livro ótimo, mas depois desse final eu fiquei meio já com restrições, né? Então, tem muita coisa sendo discutida sobre isso. Eu gostaria de pensar em algumas hipóteses, mas é muito difícil, né? Mas com certeza é no caminho de transcendência. Legal. Valeu, Alexandre. Gostei da apresentação. Obrigado. Muito obrigado, William. Pode falar, Ana. Pensando nessa questão das soluções, né? É verdade, o William já tinha me indicado esse livro, está aqui na minha lista de leitura. Me ocorreu, eu não sei se ele chega a pensar isso, a abordar isso, me ocorreu que, assim, esse modelo tecnológico de civilização que a gente experimenta, ele é um dentre vários. Por exemplo, civilizações em outros tempos da Terra, em outros momentos, civilização egípcia, civilização do Vale dos Hindus, o pessoal que escreveu o Mahabharata, eles tinham um nível de desenvolvimento que ninguém vai negar. Isso, imagina, são
Eles deixaram aí legados incríveis, só que era um desenvolvimento que não necessariamente é equacionado com a tecnologia que a gente tem hoje, é um outro tipo de desenvolvimento espiritual, talvez, e talvez essa seja uma possibilidade, né? Em outros planetas existem talvez civilizações que vão por esse caminho, outros tipos de desenvolvimento que não o tecnológico, e consequentemente a gente não teria como detectá-las num primeiro momento, assim, à distância. Sim, certamente, essa é uma possibilidade. Plausível, agora é a mesma coisa, né? Isso deveria ser assim para todas. Não basta que seja assim para alguma. E o para todas é que é complicado. Porque não é possível que de todas, nenhuma é capaz de entender a nossa situação. Pensando, tomando assim a Terra como exemplo, né? Pensando no tempo aqui, há múltiplas formas de desenvolvimento, né? A nossa existe, então, logicamente, a gente pode assumir que existem civilizações tecnológicas também, mas é que podem existir outras que não necessariamente seguiram esse caminho. Sim, certamente, certamente. Isso caracteriza um conjunto de soluções, né, que tem aí na literatura. Agora, os caminhos são múltiplos, né? Se você pegar essa equação de Drake, por exemplo, o Tierkovich não gosta da equação de Drake porque ele acha que ela vai acabar sendo usada para alimentar os terraplanistas, mais do que para alimentar, digamos, os não terraplanistas, né? O terraplanismo, na minha visão, William, é pior que o terraplanismo, porque o terraplanismo ele implica um genocídio cósmico, né? Essa questão do terra-rarismo ou dos múltiplos universos vem desde a Grécia, né, Alexandre? Acho que você pode até explicar para a gente melhor. Eu acho que esse embate entre é único ou é múltiplo, na filosofia ele tem uma história já. Sim, mas a questão das inteligências extraterrestres na história da filosofia, ela não aparece, né? Eu tenho tentado achar filósofos, digamos, na história da filosofia, pensando sobre civilizações extraterrestres, não há notícia. Não há. Claro, esse debate múltiplo, uno, ele acontece, mas ele acontece em metafísica, né? E aí é uma outra discussão. Entendi. Essa dualidade, né? Unidade e multiplicidade que você está falando, essa dualidade, ela é vigente desde Heráclito, Parmênides, os filósofos pré-socráticos, Platão, Aristóteles. Sim, essa Sim. tensão entre unidade e multiplicidade. Agora, aplicar essa tensão à questão do paradoxo de Fermi, aí acho que já é uma novidade mais do século XIX para cá, né? Porque se a gente fosse olhar, por exemplo, os trabalhos do Tsiolkovsky, do Konstantin Tsiolkovsky, né? Eu tenho lido vários trabalhos dele. Claro, ele vai para um misticismo, que é o autor da equação do foguete, por exemplo. O Tsiolkovsky ele é considerado por alguns como o primeiro a formular, digamos, do ponto de vista histórico, a questão do paradoxo de Fermi, né? Ele é considerado. E ele tem aí várias ideias sobre isso, de fato. Só que é muito difícil achar livros dele para comprar. Eu comprei 3 livros dele recentemente, de Tsiolkovsky, e assim, os livros são meio clandestinos, assim, às vezes não tem editora, aí tem um texto que você não sabe quem traduziu, né? Mas os textos são brilhantes, são incríveis, né? Tem os textos, tem as obras selecionadas de Tsiolkovsky, tem a obra de ficção científica, e tem um livro com texto de autobiografia, etc. São um autor riquíssimo que essa dualidade, unidade, multiplicidade, ela aparece assim, digamos, conectada a questões de inteligência extraterrestre em um primeiro momento, até onde eu sei, mas claro, nesses trabalhos do Tsiolkovsky, tem vários, na verdade, que ele não,
Aí, do ponto de vista da história do paradoxo de Fermi, tem uma série de coisas que eu não trouxe aqui, porque são questões mais de detalhe, né? Mas, então, essa unidade, essa tensão uno-múltiplo que você observou, que, de fato, ela é contínua na história da humanidade, mas aplicada à questão extraterrestre, parece ser bem recente, do século XIX. Mas, assim, teríamos que ver em detalhes, só que o conhecimento humano ele tomou proporções, assim, a pluralidade, a multiplicidade informacional atualmente é tão grande que nós entramos em uma espécie de colapso informacional, né? Já não consegue mais entender, ver, é tanta coisa, tanta informação, a memória acabou, teria que olhar isso, né? Teria que achar isso, daria para fazer uma pesquisa interessante sobre a história dessa questão, até onde eu sei é Salkovski, que é o primeiro. Pessoal, mais alguma pergunta? Mais alguma colocação? Bem, pessoal, então vamos encerrando por aqui o seminário de hoje. O seminário está gravado, em breve ele deve ser disponibilizado lá na pasta que foi junto com o convite dos seminários. Novamente, Alexandre, muito obrigado pela apresentação, gostei muito, foi muito, muito boa. Gostaria de agradecer também a presença de todos que estavam aqui. Obrigado, pessoal. Tenham todos uma boa tarde. Obrigado.